boa noite, muito boa noite, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Para variar, estamos atrasadinho, né? Viemos da igreja, viemos da correria, mas conseguimos chegar por aqui para trazer algo da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida rica, abundantemente, no nome de Jesus. Você que está chegando por aí agora, sinta-se à vontade, viu? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Você está aí na live do Ministério Essência do Amor, quem vos fala, teu irmão em Cristo, pastor Marcelo Demarque, chegando por aqui para trazer algo da parte de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, né? Ficamos aí o quê? 3 dias sem live? 3 dias? 3 ou 4 dias sem live, né, irmãos? Estávamos bem ocupados, estávamos bem atarefados, bastante coisinha para fazer, mas hoje estamos por aqui para glorificar o nome do Senhor juntamente com você. Já estou vendo aqui pela irmã Marli, estou vendo por aqui a irmã Elisete. Que Deus abençoe as vossas vidas. Você que já chegou por aí, você que está chegando, você que tem aquele celular sobressalente, manda um convitezinho lá para o irmão, manda um convitezinho lá para a irmã. Que Deus abençoe a tua vida grandemente em nome de Jesus Cristo. Se você quiser mandar o convite, manda, irmão, porque nós temos um assunto bem gostoso hoje para falar. Olha a irmã Vitória por aí já, né? Que Deus abençoe. Tem um assunto muito gostoso, muito importante, muito sério para ser falado hoje, muito gratificante, que é essencial para a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. Está por aí também a irmã Andréia, irmão Daniel, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Também a Maria, filha da irmã Andréia, né? Que Deus abençoe o João, que Deus abençoe você que já está por aí, você que é de perto, você que é de longe, você que tem se unido a nós através dessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome de Jesus Cristo, viu? Você de Paraná, você de Santa Catarina, você de São Paulo, você do Rio Grande do Sul, você de um lugar mais distante, não importa. O importante é que nós vamos estar na mesma sintonia, que é a sintonia do céu, em nome de Jesus Cristo. Irmã Vanessa, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Como? Ela que está pedindo oração pela avó dela, que está no hospital, que perfurou o pulmão. Sério? Como é o nome da avó dela? Maria. Maria? Nós vamos estar orando então pela irmã Maria, em nome de Jesus Cristo. Viu, Vanessa? Vamos estar orando sim, né? Deus abençoe. Irmã Sônia! Eita, irmã Sônia! Quanto tempo sem te ver, né? Claro, eu também não estava aparecendo, né? Que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe grandemente a vida da irmã Sônia, né? Aí de Santana do Livramento, ali, divisa com o Uruguai. Irmã Sônia, esposa do irmão João, que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos prontos? Estamos preparados? Claro. Antes de a gente ler a palavra, eu quero parabenizar a você, a aniversariante Patrícia Silva. Deus abençoe a irmã Patrícia, irmão Oséias, toda a sua família em nome de Jesus, viu? Então, eu quero parabenizar todo aniversariante. Você que aniversariou ontem e não foi falado você do seu aniversário, você que aniversaria hoje, é exemplo do nosso auxiliar, irmão Cícero, né? Hoje está de aniversário Cícero, já perguntei para ele 50 e quantos? Ele viu no Face 31, né? Que Deus abençoe o irmão Cícero, em nome de Jesus Cristo, a irmã Maria, né? A pequena Caroline, que Deus abençoe essa família em nome de Jesus Cristo, viu? E você que hoje está de aniversário, você que aniversaria amanhã, que Deus abençoe grandemente a vossa vida em nome de Jesus, tá bom? Grande beijo no vosso coração, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade nesta live. Nós vamos crescer, vamos aprender, vamos receber da parte de Deus algo para a nossa vida em nome de Jesus, amém? Combinado assim? Então, grande beijo no teu coração. Nós vamos fazer a leitura da palavra então, que está registrada no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 19. Hoje eu quero falar sobre a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, e o versículo de número 31 a seguir, que vai dizer, já vi a minha tia por aí, Tiliane aí, né?
Tio Carlos, que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente, todo esse povo do Paraná aí em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo de número 19 e o versículo de número 31 a seguir vai dizer assim: a sacrossanta, poderosa palavra do Senhor. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu do seu lado sangue e água. Aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E com isso, diz a Escritura, e como diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Amém? Deixa eu marcar aqui, senão eu vou esquecer. Pronto. Eu não esqueci o nome, senão eu ia esquecer já, né? Amados irmãos, queridos em Cristo Jesus, olha só, irmão Anito, né? Anito Quadros, o pai do irmão Júlio, seja bem-vindo aí em nome de Jesus. É de Passo Fundo, é isso, né? Deus abençoe a tua vida grandemente. Irmã Ili Gandolfo, que é a irmã, meu Deus do céu. Vete, irmã Vete. Deus abençoe a irmã Vete aí de Schroeder, ladinho de Jaraguá do Sul, pertinho de Joinville. Que Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é muito importante, é muito sério para mim e para você. Isso é muito importante. Dá para dar uma levantadinha no telefone, parece que está meio escuro, né? A gente já é feio. Claro, no escuro piorou, né? Aí, melhorou bastante agora, né? Irmãos em Cristo Jesus, olha lá, botou isso aí, Deus abençoe, né? Amados irmãos, queridos em Cristo Jesus, é muito importante o que nós vamos falar aqui hoje. E eu queria que você pudesse redobrar a tua atenção. E se você tiver alguém que você ama, quem sabe está meio paradinho, meio estacionadinho, não tem mais tido força para ir para a igreja, porque esse processo que o país, que o mundo tem passado, tem sacrificado muitos crentes. E muitos crentes têm morrido na fé. Muitos crentes têm sepultado o seu chamado, têm sacrificado, não têm dado valor ao sacrifício feito na cruz do Calvário. Muitos irmãos estão estacionando, estão estagnando o seu chamado, o seu ministério. Está parecendo que o ministério de Jesus é igual à faculdade. Tu pode lá dar uma trancadinha e pronto. Ficou melhor, irmã Andréia? Eita benção, né? Então, irmãos, falar de Jesus é a coisa mais gostosa que tem. Se eu chamar algum de vocês junto comigo aqui para falar de Jesus, eu tenho certeza que vocês vão se expressar sobre Jesus muito melhor do que eu. Sou leigo, não sei falar direito, mas Jesus sabe e Ele é maravilhoso. Não sou estudado. Olha o irmão Elton aí por aí. Que Deus abençoe, irmão Elton. Em nome de Jesus Cristo. Irmã Maria está por aí também, que Deus abençoe. Altair, Deus abençoe, irmão Altair, esposo da irmã Elisete. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar algo aqui, vou incluir. Lembra que tu me deu um estudo, Altair? Quero incluir algo aqui hoje sobre isso, tá bom? Deus abençoe. Escute só isso. Qualquer um de vocês falaria com grande propriedade sobre Jesus. Cada um de vocês falaria com grande amor a respeito de Jesus. Não estou dizendo de eloquência, não estou dizendo de palavras bonitas, como disse Paulo, persuasivas de sabedoria humana. Não precisamos disso. Porque Paulo disse: eu não vos empregar palavra persuasiva de sabedoria humana, não, mas com simplicidade
e poder de Deus. É isso que nós precisamos. Simplicidade e poder de Deus. Hoje na nossa igreja, a gente ministrou hoje sobre o endemoniado gadareno, ou gerazeno, dependendo da tradução da tua Bíblia, né? Não é porque a Bíblia se trocou, não é porque a Bíblia se contradisse, eu expliquei na igreja. Não é porque se contradisse a Bíblia, falou que Gadar e ali falou Gerar. Não, é porque Gadara é um vilarejo de Gerar, entendeu? Ou Gerar, um vilarejo de Gadara. Então por isso que podia chamar de gadareno ou de gerazeno, vai estar falando do mesmo, tá bom? Mas o que eu quero explicar para os irmãos hoje é algo muito mais profundo do que isso. É algo muito mais glorioso do que isso. Irmã Leia, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. O que eu quero dizer para vocês é que aquele povo lá de Gadar ou de Gerar, rejeitaram Jesus. Expulsaram Jesus da sua cidade porque Jesus libertou um moço e os demônios se jogaram nos porcos e eles se precipitaram. E eles perderam 2.000 porcos. Expulsaram Jesus dali. E eu disse para eles, e digo para vocês, que muitos hoje também estão tirando Jesus das suas igrejas. Muitos irmãos, muitos, infelizmente, muitas igrejas estão tirando Jesus dos seus altares. Estão tirando Jesus das suas igrejas. Estão tirando a unção da sua igreja. Se falar sobre tal respeito dentro de uma igreja hoje não pode mais porque... ou a respeito de determinado assunto não pode mais porque o pastor não vai deixar. Entregar uma profecia dentro da igreja hoje, em muitos lugares, não se pode mais, porque para entregar a profecia primeiro tem que falar com o pastor. Se o pastor disser que pode entregar, ele entrega. Ora, vamos e viemos, né? Aonde nós estamos vivendo? Teu pastor é assim? A tua igreja está desse jeito? O sangue de Jesus tem poder. Como é que os crentes conseguem resistir? Como é que a igreja consegue prevalecer? Óbvio, tudo tem que ter ordem e tudo tem que ter decência. Tem que ter ordem e tem que ter decência. Mas a Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Às vezes as pessoas querem uma igreja avivada que fala em línguas, por quê? Porque infelizmente muitos lugares hoje estão querendo grandes cultos de avivamento, onde precisa libertação. Estão querendo muito culto de avivamento, onde as pessoas precisam realmente ainda confessar Jesus. Porque estão cheios, a igreja está cheia de gente que ainda não conhece Jesus. Muitas igrejas estão cheias de gente vazias. Pastor, o que está falando? Está me criticando? Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou te alertando. Muitas igrejas estão cheias de gente vazias. Missionária Tânia por aí, que Deus abençoe. E o que Deus quer conosco? Um povo cheio de amor, de unção, de poder, de vontade. Que vontade que é essa? É aquela que João Batista veio preparar um povo. João Batista não veio preparar um povo bonito, engravatado, para ficar em cima do altar parecendo uns manequins ou uns pinguins engomados. Para dar uma glória a Deus tem que fazer assim, porque pode amassar a manga da camisa. Não dobra mais o joelho direitinho, porque pode, quem sabe, marcar o joelho no chão e o bico do sapato no chão vai arranjar encrenca com a mulher em casa. Muitas pessoas perderam o senso do amor de servir Jesus. Infelizmente. E sabe onde que isso começou? Em cima dos altares. Sabe onde que isso começou? Em cima dos altares. Tem obreiros aqui. Está aqui a irmã Vete, ela é obreira também, o esposo dela é obreiro. Eles cuidam de igreja, irmão. Eles sabem do que eu estou dizendo. Você que serve Jesus, você que ama Jesus, você que conhece Jesus há muito tempo, você sabe que era igreja de verdade. A igreja que ainda tinha oração, a igreja que ainda tinha amor, a igreja que ainda tinha poder, a igreja que tinha autoridade, a igreja que tinha arca em cima do altar.
Que arca que é essa? O baú da felicidade? Não, meu irmão. Esse é de Silvio Santos. Mas estamos falando da arca da aliança. O que é aliança? A arca do concerto. O que é a arca da aliança e a arca do concerto? A Bíblia vai dizer que é a presença de Deus. Muitas igrejas perderam a presença de Deus. Querem uma igreja que pula, 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 pula. Mas vai pulando o quê? Cadê a unção? Eu gosto do movimento quando vem de Deus. Eu gosto de língua estranha quando não é estranha, quando é de verdade, quando é do céu. Porque tem gente falando muita língua estranha que é estranha de verdade. Seja bem-vindo, irmão João. Eita, Santana do Livramento está por aí, né? Que Deus abençoe. Eu gosto muito de língua estranha, meu irmão, quando vem do céu. Eu gosto muito de profecia, quando Deus ordena. Porque tem muita gente por aí profetizando sem Deus mandar. Tem muita gente revelando sem Deus dar revelação. Sabe por quê? Porque perderam a presença de Deus. Perderam a arca da aliança. No seu altar não tem mais a unção. Não tem mais o fogo. Que fogo que é esse? O Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai estar onde está a presença de Deus. O Espírito de Deus vai estar onde está a arca de Deus. E se não tem arca, não tem Espírito. Se não tem Espírito, não tem fogo. Se não tem fogo, não tem luz. Apocalipse capítulo de número 2, se eu não me engano. A Bíblia vai citar desse jeito. Tens, porém, ao teu favor, que tu também aborrece as obras dos nicolaítas, ao qual eu também aborreço. Agora vai, arrepende-te, e volta à prática das últimas obras, ou das primeiras obras. Se não, virei a ti e tirarei de ti a tua candeia, se tu não te arrependeres. O que é a candeia? É a lamparina. O que é a lamparina? Onde vai o azeite. O que o azeite faz? Ele que mantém a lamparina acesa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se não tem a arca no altar, não tem a presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, não tem lamparina, não tem azeite, não tem unção, não tem fogo, não tem presença, não tem poder, não tem autoridade. E se não tem isso, não tem ordem, não tem decência. Não tem. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz assim, ó, que a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Que chama que é essa? A chama do candelabro. Que chama que é essa? A chama que era mantida com azeite. Quem que trazia o azeite para a igreja? Era o povo. Era o primeiro azeite que era moído lá da oliva, sabia? Primeiro azeite, aquele mais grosso. Bota lá na candeia. Quem que levava para lá? O sacerdote. Quem que mantinha a igreja acesa? Quem que mantinha o candelabro aceso no altar? O sacerdote. Quem que levou o azeite? O povo. É um conjunto, é um corpo. É um corpo. É um corpo. Olha o meu primo Eduardo, que Deus abençoe, Eduardo. A igreja é um corpo, meu irmão. O povo traz o azeite. O que é o azeite? É a oliva espremida. O azeite que vai para o altar. O azeite que vai para manter... Irmã Olívia, seja bem-vinda. O azeite que vai manter a candeia acesa, o fogo no altar. Meu irmão, ele vem do povo. E o povo traz esse azeite, ó, espremido. Por quê? Porque é na prensa que é feito o azeite. É na prensa... Ai, meu Deus do céu. Por que a igreja precisa passar pela prensa? É porque na prensa que sai o melhor azeite. Aleluia. Aleluia. E quem traz o azeite? O povo. O sacerdote mantém a chama acesa, mas o povo traz o azeite. Mas se o sacerdote não mostrar onde está a luz, como é que vai se manter uma luz acesa que não aparece? E a luz tem que se manter acesa no altar. Não pode se apagar. Entendem, irmãos? Amados em Cristo Jesus, a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz.
A palavra de Deus continua sendo direta ao nosso coração, ao meu coração e ao teu coração. E ela não vai fazer curva para pegar o ar pela beiradinha, ou bem por aqui, porque um pode ficar triste. Não, meu irmão, ei, ela vai pegar direto, ela é viva e eficaz. Ela vem e cumpre aquilo que apraz o coração de Deus. E sabe por que Deus fala conosco assim? Porque Ele nos ama. Sabe por que Ele fala conosco assim? Porque Ele te ama. Porque você é especial, porque nós somos especial. Não é porque nós deixamos de ser pecadores, não. É porque Ele nos ama. Irmã Luciana, esposa do irmão Júlio, seja bem-vinda. Sabe como é que ela faz? Ela mostrou para mim, ela botou a foto lá na TV, todo mundo assistindo junto. Deus abençoe, irmã Luciana. Sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos entender que cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Um pastor, ele não consegue levar uma igreja sozinho. As ovelhas não conseguem andar sozinhas, porque elas têm que ter quem os reja, quem os venha dirigir, quem venha direcionar a vida delas. E a Bíblia vai dizer que a ovelha gera ovelha. O ministro, o sacerdote vai gerar sacerdote, mas a ovelha gera ovelha. O que quer dizer isso? O povo tem que fazer a sua parte. Além de trazer o azeite, tem que ter resultado da moeda, meu irmão. Tem que ter o resultado. Por que nós passamos um processo difícil? Para nós estar na prensa. Para que nós passamos um processo? Para Jesus nos espremer na prensa. E quando Ele nos espreme, Ele consegue tirar o melhor de nós. Como é que eu levo azeite para a igreja? Quando você vai para a igreja, e você não vai para a igreja como espia, você não vai para a igreja como um espectador, você não vai para a igreja só para ver se vai ter uma revelação, você não vai para a igreja só para ver se vai haver uma profecia. Meu Deus, será que esse louvor vai me arrepiar? Será que essa palavra vai falar comigo? Não, meu irmão, você não vai para a igreja como um espectador, você vai entrar na igreja, já como diz a palavra, salmodiando, engrandecendo, glorificando, enaltecendo, bendizendo o nome daquele que vive e reina. Porque quando nós chegamos na igreja como um adorador, nós nunca vamos ser um espectador. E toda palavra que for falada lá em cima, ela vai ser boa para exortar, consolar e edificar a minha e a tua vida. Você está me entendendo? Vocês já viram que teve variação, um sai, outro vem? O importante é que Jesus permanece. É por isso que Ele está aqui, sabe por quê, irmão? É por isso que Ele está aí, sabe por quê? Porque a palavra dEle em mim e em você não tem sombra de variação. O que é isso? Nem para lá e nem para cá, assim. A missionária Geise por aí, que Deus abençoe. Missionária Geise, né, Diácono Walter, não tem sombra de variação, não tem. Quando Deus ordenou ser feita a arca, Deus ordenou lá a Moisés. Deus detalhou a forma que a arca tinha que ser feita. Deus detalhou tudo que tinha que ser feito. Eu não vou dizer isso porque você já sabe como é que é. Mas passaram-se o tempo, passaram-se os anos, e vai chegar lá no tempo do sacerdote Eli. Lembra do sacerdote Eli? Pai de Ofni e Finés? Você lembra dele? Lá no tempo que Deus levantou Samuel, que ainda era garoto, que era jovem. O que acontece nos tempos de Eli, meu irmão? Eli agora já está cego. Eli não tem mais visão na carne. Eu não sei se ele deu problema de glaucoma, se deu problema nervo óptico, se deu diabetes, nem não sei o que deu. Mas a Bíblia diz que ele ficou cego, ele não enxergava mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu obreiro, você já viu, ou já ouviu falar de obreiro cego por aí que não está vendo mais nada? Ou faz de conta que não vê? Porque se chamar atenção o povo sai. Se falar uma verdade a igreja esvazia.
Se chamar a atenção daquele moço lá, que é empresário, que é o dízimo mais alto da igreja, se não se vai corrigir, ele vai carcar, como é que vai ficar o dízimo da igreja? Você já prestou atenção que muitos estão fazendo vistas grossas, estão se fazendo de cegos, para não falar a verdade? Você já prestou atenção nisso? Você quer ver só? Vou contar uma coisa para ti. Eu não lembro se eu já falei isso aqui em live. Se eu não falei, eu vou falar agora. Se eu já falei, vou te relembrar. Dificilmente você vai nos ver em alguma festa que as pessoas nos convidam. Dificilmente. Mas certa feita, nós somos convidados. Eu não sei se o Thiago está por aí, meu sobrinho. Se ele estiver por aí, ele sabe do que eu estou falando. Ele vai saber do que eu estou falando. Viu? Ou a Amanda, minha sobrinha, esposa do Thiago, se estiver por aí, eles vão saber do que eu estou falando. O Thiago vai saber. E eu fui convidado. Minha esposa foi comigo, ela sabe disso. E eu fui convidado para estar lá nessa festa. Vamos lá. Está sem fome hoje? Temos que orar mais nessa casa. Aí acontece, irmãos, que eu disse, eu vou na tua festa, eu vou. Quem conhece Itajaí sabe, um clube bem citado em Itajaí, no Itamirim, nós fomos lá. Chegamos lá, a festa dele realmente era uma festa. Tinha som muito alto e bastante aquela fumacinha lá. Eu estacionei o carro, olhei e disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantas vezes me convidaram para a festa de aniversário da minha família? Eu disse, não vou, não é para mim. Bebida, palavrão, escarnecer de Jesus, irmão, escapa-te por tua vida. Quê? Vão zombar de Jesus, vão falar mal de ti. O que eu quero com isso? Escapa-te por tua vida. Mas naquela festa eu senti de ir. E eu disse para minha esposa, nós vamos. E nós chegamos na festa. Fumaça. Luzes para tudo quanto é lado, aquelas luzes coloridas. Assim, meu Deus. Um som altíssimo. E o meu sobrinho me levou numa mesa. E ali estava uma mulher. Na época, ele namorava com a filha daquela mulher. Uma mulher muito bem conceituada. Seu esposo, um grande empresário. Acontece, irmãos, que quando eu vou chegando na mesa, aí eu entendi o que eu fui fazer na festa. Quando eu cheguei na mesa, eu olhei para aquela mulher, me perdoe, eu vou citar como ela estava. Ela estava ali sentadinha. Mas, sinceramente, você não conseguia identificá-la como crente. Não conseguia. Porque ela estava trajada, não como uma crente que a gente conhece. Não que a roupa te leve para o céu, pelo amor de Deus. Não. Não é isso. Mas muito bem pintada. Não é a maquiagem que vai te levar para o céu. Não. Mas é a forma de crente que a gente conhece. Você está me entendendo? Não estou ofendendo ninguém, não. Pelo amor de Deus. Mas eu quero que você entenda que eu não sabia que ela era crente. Eu não sabia. Como é que eu ia imaginar que ela era crente? Não sabia. Mas acontece, irmãos, que eu cheguei na mesa e quando eu olhei para ela, aí eu disse, Jesus, agora eu sei porque eu vim para cá. O Senhor Deus disse para mim assim, filho, olhe para ela e diga para ela que ela só está enferma desse jeito, ela só está cheia de dores desse jeito, porque ela não está na minha vontade, porque ela não está fazendo da forma que eu mandei. Por isso que ela tem sofrido com enfermidade assim, meu Deus. Está bom, Jesus, eu vou falar para ela. E eu falei. Quando eu falei para ela, irmãos, ela olhou para mim, ela começou a chorar. E a consequência do choro, quando estava escondido debaixo daquilo tudo, foi o quê? Uns riscos pretos que ficou ao redor do rosto, misturado com marrom e mais um bocado de conjunto.
E ela, tadinha, pegou o lencinho dela aqui assim, que o lencinho ficou colorido. E limpou, e ela disse para mim assim: é verdade, pastor, é verdade. Aí sabe o que o Senhor Deus disse para mim? O Senhor disse: filho, obrigado. O Senhor disse: filho, diga para ela. Preste bem atenção. Eu falei aqui de pessoas que não chamam atenção, não corrigem aqueles que têm corrigido por causa de dinheiro. Porque dá um dízimo alto. Viu? Aquele não pode chamar atenção. É o dízimo mais alto da igreja. Não é assim que muitos pensam? Só que a salvação não compra por dinheiro. Lugar no céu não compra por dízimo alto. Seja bem-vindo, irmão Carlos, que Deus abençoe. Salvação não se compra por dinheiro. Sabe o que acontece, irmãos? Eu disse para ela bem assim: o meu Senhor mandou te dizer que o teu esposo, ele só é diácono na casa do Senhor, aonde ele congrega, pelo dinheiro que ele tem, e não pela posição que ele tem comigo. Seja bem-vindo, irmão David. Irmão David tá bonitão na igreja domingo. Ô, barbaridade, hein? Mas Vitória está cuidando dele. Irmãos, o Senhor disse: diga para ela que o marido dela só é diácono. O Senhor disse bem assim para mim: ele é diácono. Ele só é diácono dentro da casa do Senhor, na igreja que ele congrega, não é pela posição que ele tem comigo, é pelo dinheiro que ele tem. E eu disse para aquela mulher, sabe o que ela fez? Se curvou na cadeira que ela estava, chorou e disse: é verdade, pastor. É assim que tem acontecido, infelizmente, em muitos lugares. Pessoas ganhando posição por causa de dinheiro e tirando lugar de ungidos. Seja bem-vindo, irmão Júlio. Está lá no Paraná, né? Irati, Paraná, que Deus abençoe. Está lá no Paraná. Viu? Ei, tem muita gente, irmãos, sem unção, sem virtude, sem chamado, sem ministério, tomando posição de pessoas que não tem dinheiro, que não tem um bom terno, mas tem chamado. E Deus nunca procurou pessoas dentro dos palácios, irmãos, dentro dos templos ricos, não. Deus foi buscar os pescadores, Deus buscou os cobradores de impostos, Deus pegou os simples para levantá-los. E os homens, infelizmente, estão querendo luxo. E não estão querendo largar o lixo. As pessoas não largam o lixo, mas querem o luxo. Você está vendo como é estreita a coisa, irmão? Porque as pessoas querem posição diante dos homens, mas não querem posição diante de Deus. Queremos mostrar boa aparência diante dos homens, mas como estamos diante de Deus? Como estamos diante de Deus? Canta bonito, fala bonito, oh, maravilha! Uma vida podre, uma vida suja, óbvio, não são todos. Pelo amor de Deus, há exceções. Mas muita gente sem a arca. E quando Deus mandou fazer a arca, Deus mandou fazer a arca para ser a presença de Deus no meio do povo. Porque a arca traz o conserto. A arca renova a aliança e a arca é a presença de Deus. O que Deus queria dizer? Eu quero o seu conserto no meio de vós. A nova e eterna aliança veio depois. Mas aquela aliança que estava ali, o conserto, a aliança, era a arca. Você sabe o que tinha em cima da arca? Sabe, tu lembra, irmã Miriam? Já ensinei na igreja isso. Em cima da arca, em cima da tampa da arca, além de ter os dois querubins, um com a asa virada para o outro, certinho, de ponta a ponta, bem no centro da arca, em cima da arca, da tampa da arca, ainda centralizado as pontas das asas dos anjos, tinha uma coisa chamada propiciatório. Havia uma coisa chamada propiciatório. O que é propiciatório? Uma bacia de bronze, de metal. E o que era essa bacia? Era a bacia, o propiciatório era como se fosse uma bacia do sacrifício. Todo sacerdote que estava no templo,
ele tinha o seu propiciatório, todo o templo tinha o seu propiciatório. O que servia o propiciatório? Para o sacrifício. Todo animal trazido para o sacrifício, ele era degolado, a sua jugular, o seu pescoço era cortado, o sangue dele era derramado naquela bacia. Aí o sacerdote fazia os sacrifícios todos, tinha que fazer. Deus abençoe, irmão Anito, Deus abençoe. Aí o sacerdote matava os sacrifícios, tinha que matar, irmão, e ele pegava um galho de árvore, uns ramos de árvore, sabe o que ele fazia? Ele molhava no sangue e o povo ficava tudo ali embaixo, na parte mais baixa, eles em cima do templo, e ali embaixo então, do lugar do sacrifício, ele estava ali, o sacerdote molhava e respingava, molhava e respingava o povo, aonde o sangue pegava, então as pessoas eram respingadas pelo sangue, isso chamava-se aspergir. O povo era aspergido, respingado pelo sangue do cordeiro. E a Bíblia diz que o sangue que eles matavam daquele cordeiro era para curar o pecado daquele povo. O povo errou, o povo pecou, o povo se apresentou diante do templo, perante os sacerdotes, levou seus sacrifícios, os sacerdotes sacrificaram o animal, que era o cordeiro, que tinha que ser sem defeito, sacrificaram e aspergiram o sangue. Quando eles eram tocados pelo sangue aspergido dos animais, então os pecados eram sarados, eles eram livres de seus pecados, muitos eram curados de suas enfermidades, a prosperidade acontecia. Por quê? Porque havia a simbologia do sangue do cordeiro respingado do propiciatório por sobre aquele povo. Você está me entendendo? O que acontece? A Bíblia vai dizer que nos tempos de Eli, olha o poder que tinha. Não se brinca com o poder de Deus. Os filhos de Eli, então, eles profanavam o altar. Eles brincavam com o altar. Eles zombavam com o altar. Eles se prostituíam no altar. Eles levavam os jovens para lá e se prostituíam. Eles comiam a comida do altar que era oferecida, ao qual não lhe cabia fazer isso. Deus então faz o quê? Deus permite eles irem para a batalha. E olhe bem, escute bem que eu vou te dizer agora. Preste bem atenção. Quando eu falei, eu vou te dizer, isso veio para mim agora para te simbolizar o que é isso, tá bom? Presta bem atenção. Hoje ainda aconteceu isso comigo. Hoje ainda eu vi muitas pessoas passar por isso também. A gente esquece. Por exemplo, você pega o teu carro, sai, vai em um determinado lugar, e quando chega na porta do recinto para entrar, não pode, porque esqueceu a máscara. Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo, meu amigo? Não. Comigo acontece direto, eu sou um cabeçudo. Mas ainda bem que eu esqueci dentro do carro, eu saio no carro e pegar. Eu nem sei máscara. Aí acontece o que, irmão? Não pode entrar. Se eu tentar entrar sem máscara, eu vou estar transgredindo a lei. Vou estar transgredindo a lei. Se chamar a polícia, eu posso ser preso. Porque eu transgredi a lei. E a lei não é pesada para quem obedece. A lei é pesada para quem não obedece. Porque a lei é lei. E não vai atingir quem obedece. Se desobedecer, ela se torna pesada. A multa te pegou por aí? Pegou eu esses dias. 2 vezes. No mesmo lugar. Não vi placa nenhuma. Passei a 52 por hora e fui multado porque tinha limite de 50. Não, passei a 60. A 60 por hora o limite era 50. Fui multado 2 vezes. Mas não vi placa nenhuma. Mas estava lá uma câmerazinha para bater foto. Não vi. Se eu estou andando a 50, a lei não ia me ser pesada. Mas como eu passei do limite, multa. Quando a irmã Isabel assistindo aí, seja bem-vinda, irmã Isabel. Quando acontece, irmãos, da gente esqueceu. Foi lá, vai lá e pega de novo. Mas olha o que acontece uma coisa. O povo estava tão acostumado sem a presença de Deus, porque a gente não está acostumado com a máscara. Não está. Daqui a pouco tem que usar, a gente esquece. É ruim, é chato. Mas tem que usar, fazer o quê? Mas o povo lá do tempo do Eli, os filhos do Eli, eles estavam tão acostumados a sair sem a presença de Deus. Eles estavam tão acostumados a sair sem a presença de Deus, que eles foram para a guerra.
mas não levaram a arca. Eles foram para a batalha, mas não levaram a presença de Deus. Eles foram para a guerra, mas esqueceram de colocar o leão da tribo de Judá na frente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É nós querer vencer o diabo, pegar ele pelo chifre. Sem Jesus nós não vamos conseguir nunca. É nós querer curar o enfermo pela nossa palavra. Nós não vamos conseguir nunca. É eu tentar te introduzir uma palavra sem a unção do Espírito. Não vai frutificar nada. Porque a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Dá para entender? Dá para dar um glória a Deus? Escute isso aqui. Eles esqueceram a arca, foram para a batalha sem a arca e foram morrendo. Ei, quem sai sem a presença vai morrer. Missionária Denadir, seja bem-vinda, minha linda, que Deus abençoe. Quem sai sem a presença de Deus é alvo fácil do diabo, meu irmão. Está propício a morrer. Foram para a batalha sem a arca, quando se tocaram, estavam tudo morrendo, disseram, vamos buscar a arca, e não adiantou, meu irmão, não adianta carregar a arca e não ter a presença, não adianta levar a simbologia material e não ter o espiritual, não adianta dizer que é cheio e ser uma lata vazia, não adianta fazer barulho, mas não ter eco, vai sair a própria voz. Eu acho lindo uma frase, eu digo para os meus obreiros na igreja, eles sabem disso. Eu vi um pregador, ele falou isso, eu gostei muito do que ele disse. E ele pregando nos Gideões, ele foi fazer uma oração. Antes da ministração, ele disse, Pai, Senhor, que os teus filhos não prestem atenção na voz que fala, mas prestem atenção naquele que diz. Porque é a gente que fala, mas quem diz é o Senhor, irmãos. Que o povo não esteja atento com os olhos naquele que fala, mas naquele que diz. Olha que coisa mais tremenda e coisa mais poderosa isso. Israel, irmão, perdeu. O povo foi massacrado. Veio um camarada todo machucado, ensanguentado, eu não sei onde que feriram ele, mas ele chegou. E ele chegou com notícia. Uma das noras de Eli estava grávida, estava perto de ganhar o seu bebê, estava esperando o esposo, quem sabe, para dar a mão para ela, para dizer, ei, vai nascer o nosso filho. Eli estava velho, cego, não estava enxergando mais o que os filhos estavam fazendo, porque é muito fácil, meu irmão, você chegar na igreja, é muito fácil, minha irmã, você passar na casa do fulano, da fulana, e falar mal do filho do outro. Olha que guri rebelde, olha aquele pai não faz, olha aquela mãe não cuida, olha isso aqui, critica ali, critica. É fácil você criticar o dos outros, mas muitas das vezes você não consegue enxergar o que o teu está fazendo. É fácil apontar o defeito na vida dos outros, xingar os filhos dos outros, a criação dos outros, mas não entender o que os teus estão fazendo. Assim era Eli, ainda era sacerdote, ainda estava no templo, ainda estava na cadeira, mas não enxergava mais. Sabe o que acontece? Ele não estava enxergando, mas ele ainda estava ouvindo. Quem sabe você hoje está com a visão meio aturbada por causa das lutas, da dificuldade. Quem sabe o diabo tentou te cegar a tua visão espiritual, mas hoje eu quero pregar para quem tem ouvidos, não é para quem tem olhos. Não. Eu quero pregar hoje para quem tem ouvidos, porque quem tem ouvido ouve o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito disse ao profeta Ezequiel, ei, vai e prega para aquele que é cego. Vai, Isaías, também prega para aquele que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Ei, prega para aquele povo que tem olhos, mas não conseguem ver. E sabe quem era essa nação rebelde? Era o povo de Israel. Posso te contar um segredo? Nós somos o Israel de Deus, a Bíblia diz. Essa palavra é para nós. E ainda continua tendo o mesmo efeito. E continua sendo viva e eficaz. Sabe o que acontece? O sacerdote ali não via mais, mas ele ainda ouvia. Você ouve ainda? Está pronto para ouvir? Ai, pastor, não gosto dessa palavra, é muito pesada, verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para ti. Certa feita Jesus pregou no meio de um povo.
E pregou, repreendeu, exortou. Quando terminou de pregar, sabe o que Pedro disse? Senhor, que palavra dura é essa que estás pregando? Quem é que vai te servir assim? Quem é que vai conseguir chegar no céu desse jeito contigo? Como é que vai conseguir vencer dessa forma? Ei, Senhor, desse jeito não dá, é muito dura a tua palavra. Sabe o que o Senhor Jesus disse para ele? Está com pena? Vai com eles também. Olha a palavra de Jesus para eles, irmãos. Está com pena? Vai com eles também. Sabe qual foi a resposta dele? Ô Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Não pregamos por um momento. Não pregamos para você andar um passo aqui, outro ali. Não, meu irmão. Nós pregamos para você conseguir marchar rumo ao céu. E como é que o crente marcha? O crente marcha de joelho. Aleluia. Louvado é o nome do Eterno. Bendito é o nome do Senhor. Lá está Eli. Aleluia. Eu sinto graça de Deus. Lá está Eli. Sentado na sua cadeira. Ainda tem a sua posição. Oh meu Deus. Não adianta simplesmente ter posição e não dar mais ouvidos. Não adianta ter posição e não conseguir ter mais visão do que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Chega um homem ferido, chega um homem desesperado, sedento, faminto, cansado, se jogando pelos cantos, mas ele ainda tem força para gritar. E eu quero profetizar na tua vida hoje, meu Deus. Ai, Jesus querido, se você crê, faz assim com as tuas mãos, onde você estiver. Aonde você estiver, onde você estiver. Eu quero profetizar, eu quero declarar algo para a tua vida hoje. Eu não sei que tipo de batalha você tem vindo. Eu não sei se na batalha você perdeu, no meio dessa guerra você perdeu batalhas. Você saiu ferido, ensanguentado, chegou cansado, faminto, afadigado, pronto, parece que vai morrer, vai desistir, mas peraí, ainda tem notícia para dar, ainda Mandarábia, ainda é Chubrientre, ainda é Atalaia, ainda é aquele que Deus levantou, ainda é aquela que Deus levantou. Eu vou te dar um conselho, levanta essa cabeça, ainda dê um grande grito, porque a autoridade de Deus ainda está na tua vida. Ferir a tua carne, mas a alma está de pé. Uramanduri Kalamandarabia Steprio Prini Kalamandasépria. Presta atenção, irmãos. No meio das pelejas nós podemos ser feridos, machucados. Pensaram que nos matar, não foi assim com Paulo. Jogaram num canto, num córrego, no esgoto, onde passava alguma coisa, e disseram: vai morrer. Não vai não, porque eles vão tentar matar. E quem é que vai matar? Aquele que Deus levantou. Orei, ombri, candos, teberrementri, assubria. Podemos ver feridos da batalha, mas deixa eu te dizer, ainda há algo para você fazer na terra. Ainda há pessoas para você avisar. Ainda há alguém que precisa da tua palavra. Ainda há alguém que precisa do teu louvor. Ainda há alguém que precisa do teu conselho. Ainda há alguém que precisa do teu conselho. Ainda há alguém que precisa da tua voz de autoridade. Eu vou te dar um conselho. Faz atadura por aí, vai, faz atadura. Sara essas feridas hoje. Mas é preciso abrir a tua voz e dê um grande grito. Avisa: Israel até está perdendo, mas o meu Deus está de pé. Levaram a arca e perderam a presença de Deus. Foi o que aconteceu, meu irmão. Ele voltou desesperado, ele voltou cansado, mas ele chegou ali onde estavam as noras de Eli. As mulheres já estavam ao redor, todo mundo assustado. E ele chegou por ali e disse: ei, Israel foi morto. Não sobreviveu ninguém. Eu nunca vi um massacre desse tamanho.
Perdemos a guerra. Ofni e Finéias estão mortos. E se não bastasse tudo isso, ele vai dizer assim: a arca de Deus foi levada. A arca de Deus foi levada. Quando Eli escuta isso, eu não sei o que deu um piripaque nele, se foi dos nervos, um ataque cardíaco, mas a Bíblia diz que ele caiu da cadeira. A altura que ele estava, eu não sei, mas foi da cadeira que ele caiu. Ai, Jesus. Isso é para mim e isso é para ti, escute bem. Quando a arca é levada, quando a presença de Deus vai embora, cuidado, pode cair da cadeira. Não importa a posição, não adianta ser pastor, evangelista, não importa, quando a arca vai embora, pode cair da cadeira. O que é isso? Vai perder a posição. O quê? Quando a arca sai da vida do homem, porque não é a arca que sai, é o homem que abandona ela, pode perder a cadeira. Você está me entendendo? Cuidado. Isso é para mim, primeiro para mim. Isso é para cada um de vocês. Seja homem, seja mulher, sejam jovens, independente. A arca de Deus, ela não vai fazer distinção. Ela não vai fazer distinção. Amém? Escute isso. Ele cai. Morre. Morreu. Acabou o ministério dele. Acabou o ministério dele. Sabe o que acontece lá embaixo? A nora de Eli começa a ter contrações fortes por causa do nervo. A situação é difícil, a notícia é terrível. E ela dá luz a um filho. E sabe como é que ela botou o nome do filho? Icabô. O que quer dizer Icabô? O que quer dizer Icabô, irmãos? Icabô quer dizer foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Quando a arca de Deus vai embora, meu irmão, a glória de Deus é consequência, ela vai embora junto. A consequência é a glória de Deus e junto. Não tem erro, não tem erro. Agora entenda o que eu quero dizer. Jesus Cristo, Ele é a nova e eterna aliança. Você lembra disso? Ele é a nova... Ai, Jesus, olha que profundo isso. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sei se o Altair ainda está por aí, a Elisete está por aí. O Altair me conseguiu um estudo sobre isso. Foi com ele que eu aprendi isso, tá? Sobre a Arca da Aliança, sobre Ron Wyatt, um arqueólogo Ron Wyatt, um muito inteligente crente, que pagou um preço muito grande e fez uns achados muito sérios. Para quem sabe, há muitos achados, né? No Mar Vermelho, quando o exército faraó passou por ali e foi sucumbido pelas águas, né? Tá lá rodados de carruagens, restos de coisas romanas, egípcias, perdão. Amém? Tá lá. É prova, é fato, tá lá. Ron Wyatt era um arqueólogo americano. E ele, crente, ele tinha desejo de procurar a Arca de Deus. Ele tinha o desejo de procurar a Arca de Deus. E vai se dizer que ele foi para o lado lá, daquele Oriente. E ele começou a andar por lá e foi pedir para o governo israelita para poder ter licença, para poder procurar a arca, e não concederam ele. E ele muito triste, vai orar, ele está caminhando pela praia, olha bem, pela praia, olha o que Deus prepara. E quando ele está caminhando pela praia, com água pela canela, mais ou menos, ele pisa em alguma coisa, e arqueólogo quando pisa em alguma coisa, meu irmão, ele não vai pisar em uma pedra, um caco de vidro, uma garrafa que jogaram por aqui, não. Ele segura com o pé, onde ele parou, ele não se mexe, desce, e quando ele puxa,
ele achou uma relíquia tão grande. Ele achou uma relíquia tão grande. Ele achou o único vaso. Eu esqueci o nome do vaso, é um vaso pequenino assim, com 4 bordinhas. É romã, um vaso chamado romã, do Templo de Salomão. O único objeto achado do Templo de Salomão inteiro. Ele achou na borda da praia. Olha quando Deus quer preparar. E ele foi, fizeram os testes, Deus, a datação correta era do Templo de Salomão, e como ele achou esse achado importantíssimo, concederam a ele o direito de procurar a Arca da Aliança. Escute isso. E ele vai procurar. E ele estudou. Ele estudou para isso. E quando ele vai procurar a Arca da Aliança, você sabia que muita gente vai para Israel, por exemplo, e vai andar lá na Via Dolorosa? Ah, estou andando aqui na Via Dolorosa. E não é verdade. É um trajeto que eles fizeram dizendo que ali foi a Via Dolorosa, mas não foi. Aquela Via Dolorosa, se não me engano, está a 7 ou a 8 metros para baixo da terra. Porque o tempo vem, a poeira vem, a terra vem, quando vê está tudo soterrado. Você vai ver que os arqueólogos vão achar cidades que estão soterradas. E eles vão cavando, quando vê, eles desfecham uma muralha e outra, e torres, porque está tudo lá embaixo. O verdadeiro lugar, o verdadeiro caminho que Jesus caminhou está lá embaixo. Não está em cima na cidade nova. Está lá embaixo na cidade antiga. E as pessoas vão lá, eu fui nisso aqui, fui naquilo. Não foi. O sepulcro foi, não foi, foi lá embaixo. Mas acontece que um grande estudioso, ele como um grande estudioso, Ron Wyatt, ele fez o quê? E ele estudou, mapeou, traçou, e ele concluiu que a Arca de Deus tinha sido escondida nas cavernas de Zedequias. Porque o cerco veio, foram destruir mais uma vez o templo, iam queimar os utensílios do templo, iam levar a Arca de Deus de novo. Jeremias disse, não, vamos esconder. E pegaram o pessoal e foram esconder a Arca. E esconderam a Arca da Aliança nas cavernas de Zedequias. E diz o livro de 2 Macabeus, que não faz parte da Bíblia evangélica, mas tem um contexto aí, é um livro apócrifo também, antigo, está na Bíblia católica, tá? É um livro apócrifo também, conta muita história ali dentro, tá? Então, o livro de 2 Macabeus vai contar que Jeremias escondeu a Arca de Deus. E uns queriam marcar, sabe como é que eles marcavam? Com um barro, como fosse um pratinho. E eles desenhavam anjos ali, anjos, emoleciando por aí. Desenhavam anjos como fossem querubins e colocavam nos cantos para marcar o caminho aonde eles tinham guardado a Arca da Aliança, parte, se eu não me engano, do tabernáculo ou da tenda, não me lembro, tá? Lá. E acontece, irmãos, que depois ninguém mais achou o lugar. Sumiu. E tentaram marcar de novo. Jeremias repreendeu e disse, não, só quando o Senhor quiser revelar. Aí o que acontece? Vou falar isso para a gente concluir. Quanto tempo já temos? 58 minutos. Amém. O que acontece, irmãos? Acontece que passaram esse tempo e a arca continuou guardada. A Arca da Aliança desapareceu. Muitos estudiosos correram atrás da Arca da Aliança. Muitos estudiosos correram atrás da Arca do Concerto, da Arca de Deus, da Arca feita de madeira, toda revestida de ouro. Porque muitos querem buscar a riqueza que a arca representa, não o poder que ela representa no meio do povo. Muitos querem achar a arca pelo poder aquisitivo, pelo nome que vai dar, mas não pelo poder que ela representou e representa no meio do seu povo. Então acontece, irmãos, que ele vai em suas escavações e vai procurando, só que ele fica muito doente, porque 7, 8 metros de profundidade é muito gélido lá embaixo, é muito frio, e ele ficou doente. Ele ia parar, ele ia desistir.
das escavações. Voltou aos Estados Unidos, se tratou um pouco, mas o filho disse: pai, vamos, eu vou lá contigo, pai. E veio mais uma equipe junto com ele, vieram, trouxeram equipamentos novos e foram buscar de novo, entraram. E há fotos dele, você quer estudar sobre isso? Pesquise lá, o arqueólogo Ron Wyatt. Uns vão zombar, outros vão criticar, meu irmão, mas ali tem foto, ali tem coisas que pode se buscar, ali você vai ver uma pessoa chorando da parte de Deus. Muitos têm isso por heresia, entenda bem. Ron Wyatt volta e ele começa a procurar, só que ele se assusta, porque nos cálculos dele ele vai ver que as cavernas de Zedequias iriam dar exatamente embaixo do morro do Gólgota, do morro da caveira. Sabe o que quer dizer isso? O morro do Gólgota, o morro da caveira, foi o morro onde Jesus foi crucificado. Olhe bem isso. Eles estão escavando e lá embaixo ele achou uma galeria muito grande, salas muito grandes. De abrir um buraco, ele passou, fica um buraco redondo, se ele passa por aquele buraco, deve ver só a cabeça dele passando do outro lado. E ali ele vai tirando fotos, porque é muito escuro. Mas ele chega numa sala muito ampla, muito grande. Muito grande. E quando ele chega ali, ele clareia um pouco, ele vê, há uma caixa grande de pedra. É uma caixa grande, quadrada de pedra. Grande. E essa caixa estava com a tampa da caixa de pedra, toda de pedra, quebrada, rachada em cima. E a rachadura era assim, ó, retinha. E a tampa fez isso aqui. Abriu uma brecha. E quando ele parou ali, muito cansado, muito doente, inclusive da doença com que ele morreu, Ron Wyatt faleceu. Com a doença que ele faleceu. Sabe o que acontece? Ele para naquele salão amplo, ele fica olhando para aquilo lá, muito cansado, e disse: Deus, que é isso? E ele disse que o anjo do Senhor disse para ele: preste atenção na parede. Olha ali aquilo que está na parede. Colhe aquilo que está na parede. Aquela mancha amarronzada lá. Colhe da parede. Bote num frasco com água e sal. E leve para fazer teste. E ele fez assim. Ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito. E ele fez exatamente desse jeito. E ele olhou. E ele chegou a uma tremenda conclusão. E a conclusão dele, meus irmãos, uns podem aceitar ou não, mas é muito forte, é muito forte. Lá atrás Deus mandou fazer a Arca da Aliança, correto? E era a Arca da Aliança que estava dentro daquela caixa de pedra, guardada. Mas aonde que estava a Arca da Aliança? Embaixo do Gólgota. E em cima da arca havia um quadrado cortado no chão. Um quadrado cortado no chão. E em cima, onde estava esse quadrado, vinha um líquido amarronzado, que escorria pela parede e corria exatamente dentro da caixa, caindo exatamente em cima da arca, dentro da caixa. Pastor, não estou entendendo nada. Tu leu lá no livro de João, está falando isso aqui? Você vai entender agora. Quando ele viu aquilo, ele começou a chorar. Ele chorou muito, ele chorou muito, ele chorou muito. Há entrevistas dele ainda, claro, antigas, ele já morreu. Há entrevistas, vídeos antigos de mais ou menos 1 hora. Fala ele explicando tudo sobre isso, em inglês. Mas tem a tradução embaixo. Sabe o que aconteceu? Na hora ele viu e chorou porque ele entendeu o que eu vou te explicar agora. Lembra lá atrás? Os sacerdotes pegavam aquela bacia de bronze,
chamada propiciatório. Eles degolavam o cordeiro, macho, sem defeito, e degolavam, botavam sangue ali, aspergiam sobre o povo era o quê? Curado de seus pecados. O povo era curado de seus pecados, livre de seus pecados, curado de enfermidades, prosperava, porque o sangue do cordeiro tocava sobre eles. Guarde bem isso que eu vou te dizer agora. Quando a arca está ali, naquela caixa de pedra, em cima da arca, aquele elemento quadrado, aquele corte quadrado, e aquele líquido corrido ali, então chegou-se à seguinte conclusão: Jesus Cristo, ele passou todo o seu martírio, ele passou toda a sua via dolorosa, todos conhecem o que ele passou, é dificílimo, e ele foi crucificado na cruz do meio. A cruz do lado tinha um bandido, na cruz do outro tinha outro bandido, mas Jesus estava na cruz do meio. E a Bíblia vai dizer, lembra que nós lemos ali, que eles disseram que Jesus morreu na sexta, claro, né? Mas eles disseram assim, vamos matar, vamos quebrar as pernas para morrer mais rápido, porque amanhã não pode estar ninguém na cruz ainda, amanhã é sábado. Então quebra as pernas, porque eles já estão cansados, e com a dor eles morrem mais rápido. Quebraram as pernas, como é que eles quebraram? Com uma marreta grande, vinha, pá, quebrava a canela, o joelho, gente, que dor, e eles não suportavam, morriam. Quando foram quebrar a perna de Jesus, não deu, Jesus já estava morto. Olha só que coisa linda. Mas Jesus não morreu primeiro porque foi mais fraco, Jesus morreu primeiro porque precisava se cumprir a palavra que dizia, nenhum osso dele foi quebrado. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por que as pessoas acham que o teu ministério morreu? Não morreu não, é porque precisa cumprir a palavra de Deus na tua vida. E se a palavra dele disse que tu ia passar pelo menos pelo vento, pela luta, pela dificuldade, depois ele ia se levantar, então se prepare. Eu quero profetizar que o tempo de cantar chegou, e que essa palavra vai servir como uma alavanca para a tua vida, que hoje pode te encontrar no chão, mas vai te erguer pelo poder de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia vai dizer que furaram o lado de Jesus entre as suas costelas. O ladrão do lado de cá também morreu, morreu porque quebraram as pernas dele, mas Jesus já tinha morrido. Mas quando ele morre, entenda o que eu vou te dizer, quando ele morre, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Jesus então morre, expira. Quando ele morre, a Bíblia diz que o céu enegrece, troveja, e tem um terremoto na terra. Escute. Mas antes disso acontecer, o soldado vem do lado e fura Jesus. Aonde? Na costela, do lado do coração. E a Bíblia vai dizer que quando o soldado furou Jesus, correu dele o quê? Água e sangue. Escute isso. O sangue é espesso, é grosso. Aonde ele bate, ele fica. Mas a água, onde ela bate, ela abre espaço. Escute bem isso. Quando furaram Jesus, está consumado, Jesus morre, eles furam Jesus, acontece o quê? Dá um terremoto, e o terremoto foi tão sério, foi tão grande, e é bíblico, é verdadeiro esse terremoto. Esse terremoto aconteceu e foi tão sério, que a Bíblia vai dizer que com a morte de Jesus, tremeu a terra, e muitos dos que tinham morrido no Senhor, em prol da obra do Senhor, os seus sepulcros foram tremidos também, tremeram, e muitos levantaram da sua morte e voltaram para suas famílias. Deus morreu, o Senhor Jesus morreu, trazendo vida. E sabe o que acontece? Quando treme a terra, a caixa da arca se quebra, a tampa da arca se quebrou, se partiu. E quando furaram o lado de Jesus, o sangue correu com água, passou pelo pé. Aquele buraco que tinha em cima da arca era o pé da cruz de Jesus. E aquele sangue correu e escorreu. Sabe onde é que ele caiu? Exatamente em cima da arca da aliança. Foi para o propiciatório. Sabe por quê, meu irmão? Se lá atrás o sangue do cordeiro, o sangue do animal era aspergido para poder
purificar o povo, ali na frente não era diferente, sabe por quê? E eterna aliança. Essa aliança, essa nova e eterna aliança. Jesus nunca vai ficar velho. O chamado dele nunca vai ficar velho na tua vida. A promessa dele nunca vai ficar velha na tua vida. Ei, o teu ministério nunca vai ficar decadente se estiver nele. Mas uma coisa eu vou te dizer: não perca a aliança. O que é aliança, pastor? Aliança é o conserto. Não perca a aliança. O que é aliança, pastor? Aliança é a presença de Deus. Enquanto a presença estiver conosco, a aliança está firme conosco. Enquanto a presença estiver em nós, a aliança está firme com nós. E quem vai para a batalha com a aliança, vence batalha. Quem vai ser aliança vai tentar buscar de novo, quando buscar é tarde demais. E hoje eu estou aqui para falar de Jesus para você, para te dizer uma coisa: Jesus ainda é a nova e eterna aliança. Quem sabe eu estou falando com crentes hoje que estão decepcionados com a sua história de vida, aleluia, que estão decepcionados com a sua trajetória de vida. Quem sabe eu estou falando com crentes aqui hoje que não tem mais força para caminhar, que já pensou em largar tudo, desistir, que já tem cometido alguns pecados. E eu volto a dizer: Jesus, quando te chamou e chamou a mim, Ele sabia que nós ia errar, Ele sabia que nós ia pecar, Ele sabia. Por isso que Ele disse: ei, filhinhos, ei, escute, não pequeis, mas ei, se pecarem, há um advogado, há um que vai justificar vocês, há um que vai entrar na frente de vocês. E quando o acusador vier para te apontar, para te derrubar, ele vai dizer: espera, sobre ele ainda há uma marca, sobre ele ainda há uma aliança. E essa marca da aliança que tem foi comprada com o sangue do Calvário. Não foi a sangue do cordeiro animal, mas foi a sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essa aliança ninguém vai invalidar. Aleluia. E eu quero falar com crentes aqui hoje. Quem sabe você está aí desesperado na tua alma e no teu coração, dizendo: Deus, acabou para mim. Deus, e agora, Pai? Como é que eu vou fazer? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos formular uma nova aliança. Nós vamos declarar um novo decreto com Deus. Nós vamos dizer: perdão, Jesus, renova minha aliança contigo. E se você quer, se você acha que Deus, o que eu estou te dizendo, eu quero ter ok aqui agora, porque eu quero fazer uma oração de reconciliação aqui hoje. Eu quero fazer uma oração de reconciliação, e o primeiro da fila sou eu. Quem sabe, se você é envergonhado, você tem que dizer: que eles vão pensar de mim? Pense o que quiser. Não é você que vai me salvar e não sou eu que vou te salvar. Mas se você quer a oportunidade, abraça a oportunidade hoje. Hoje é noite de renovar a aliança. Hoje é noite de nova e eterna aliança com Deus. Aleluia. Pastor, eu entendo, eu quero. Aí, olha aí, pessoal entendendo aí. Eu quero, eu preciso. Bota o teu ok aí. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Mas só o amor dele não vai servir para nós. Precisamos de obediência e posição, porque a salvação é um pacote, é completo. Nós precisamos do pacote para subir, e esse pacote chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então hoje ele está aqui como escada, hoje ele está aqui como sangue, hoje ele está aqui como aliança, hoje ele está aqui como amor, te dizendo: eu ainda preciso de ti. E eu vou dar um tempinho para você, eu vou tomar uma água agora. Eu vou dar um tempinho para você botar o teu ok. Quando você está botando o teu ok, você está dizendo: não, eu quero essa oração. Eu preciso dessa aliança. Eu ainda sou um pecador. Eu ainda sou uma pecadora. Eu preciso de um conserto. Eu preciso que Jesus esteja na minha vida. Vai botando o teu ok. Eu quero ver o teu ok. Eu vou tomar uma aguinha e nós vamos fazer uma oração. Aleluia. Irmã Miriam, se tu quiseres anotar, não sei se estás conseguindo ver o ok do pessoal aí. Se quiser anotar, anota aí. E se quiser já ler o nome do pessoal, pode ler, depois nós vamos fazer uma oração. Amém? Pode ler, pessoal, se quiser.
Irmã Marli Berenice, Elisete Andrade, Pode ler bem calminha. Vitória Hevelin, irmã Andréia Correia, Vanessa Pires, ela pediu oração pela avó dela. Vamos estar orando. E ela vai ter que fazer uma nova cirurgia amanhã. Sério? Ela já tem idade, tá bem complicado. Aleluia. Irmã Sônia Alcanha, Patrícia Silva, irmã Maria, irmão Cícero, parabéns, irmão Cícero. Irmã Eliane Carlos, Nátio Klinger, João Baltar, Ili Gandolfi, Anilton Quadros, Elton Santos, Altair de Andrade, Leia Rocha, missionária Tânia Demarque, Júlio Quadros, Carlos Eduardo, Olívia Batista. Meu nome, pode botar meu nome aí também. Meu nome vai para a aliança também, em nome de Jesus. Amém. Luciana Almeida, Walter e Geise, Diácono Walter, né, missionária Geise, o irmão Ronaldo, meu primo, Roseli Domingos, Carlos, acho que é Carlos Francisco, não cheguei direito, mas acho que é isso. Carlos Francisco, David Santos, Isabel. Jackson Luiz. Jackson Luiz. Seja bem-vindo, Jackson. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, já vamos estar orando. David Santos, Isabel Rocha, missionária Denadir Silva, Marilde Meleque, Alaide de Souza, João Deneci, Adriana Adri, Gabriele Vitória, Leciano e Eliane, Gisele Will, Franciele Padilha, Ana Prestes está pedindo oração pelo pai, que ela está bem mal, o pai dela. E o irmão Jackson. Aleluia. Louvado é o nome do Eterno. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos. Você que deixou o teu ok. Você está dizendo assim, eu preciso dessa aliança. Não vai ser esse tempo que o mundo quis botar para a igreja esfriar que vai me matar. Não. Não vai ser esse momento difícil como está passando que vai me fazer sucumbir na fé. Não. Não vai ser esse vento contrário que soprou que vai te matar na fé. Não vai ser. Porque o Senhor hoje eu penso que tem um milagre para a minha vida e para a tua. E hoje eu quero declarar a tua vitória. Eu quero declarar a minha vitória. Mas a nossa maior vitória, você sabe, não está no banco, não está na ajuda do governo. Nossa maior vitória não está no sacolão que alguém pode nos levar, ou alguém que quiser pagar um talão de luz para nós. Tudo isso é muito bom. Mas a nossa maior vitória está em Cristo Jesus. Podemos perder tudo nessa terra, mas se nós não perder nossa salvação, nós vamos sair daqui igual o João Batista, pode até cortar nossa cabeça, mas ninguém rouba aquilo que Deus nos deu. Quero orar pela tua vida agora e quero declarar o meu milagre teu. Qual? A nossa aliança com o Pai. Nossa aliança com Deus. E volto a te dizer, o nosso Senhor é a nossa nova e eterna aliança. É a nova e eterna. Guarda isso contigo. Deus mandou a arca da aliança e os homens perderam ela. Mas na arca também tinha um propiciatório. Aí Jesus, como é o Cordeiro de Deus, o sangue dele foi derramado ali para perdoar pecados também. E ele não é só aquela aliança. Ele disse, eu sou a nova e eterna aliança. Onde que é feita essa aliança? Pode ler lá em Coríntios. É no meu sangue. Quando você vai participar da Santa... Oh, meu Deus do céu. Quando você vai participar da Santa Ceia, você está participando do corpo e do sangue de Cristo. Quando você está participando da Santa Ceia, você está afirmando que isso é verdade. Que Jesus morreu, mas ele ainda está vivo dentro de nós. Dentro de ti, dentro de mim. E muitos podem estar aí perdendo seus casamentos, mas nós somos a noiva. Que o nosso noivo está voltando. E nós temos com ele uma nova e eterna aliança. Em nome de Jesus. Irmã Laci, seja bem-vinda, irmã Laci. Chegou na hora boa, vamos estar orando. Eu te aconselho, irmã Laci, se você puder, se tiver tempo depois, ou você que chegou mais tarde na live, tiver tempo depois, quiser assistir essa live, você não vai perder nada. Você vai crescer no conhecimento, na graça e na unção de Deus. Amém? Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Tem a avó da irmã Vanessa que está doente? Irmã Maria. E o pai da irmã Ana Prestes. E o pai da irmã Ana, né? Então tá bom. Primeiro nós vamos orar pela nossa aliança. Eu queria, por bondade, que você pudesse fechar os teus olhos, mas escancarar o teu coração. Isso, escancar o teu coração. Porque nós vamos falar com Deus. E eu sinto de dizer isso aqui, ó. Guarde bem. Quem sabe você já disse, eu já aceitei Jesus. Preste atenção nisso. Eu já aceitei Jesus, meu nome já está lá. A Bíblia diz assim, cuidai, para que ele não seja apagado. Isso mesmo, cuidai para que ele não seja apagado. Nosso maior intuito hoje é renovar a nossa aliança com Deus. Querido Espírito Santo, falamos a tua santa palavra com muito amor, com muito temor, muitas vezes até com medo, Senhor, de falar coisas que possam, quem sabe, chegar a alguém de forma diferente. Não queremos isso. Não queremos estragar a fé de ninguém, não, Senhor. Nós queremos, Senhor, ensinar uma fé viva e eficaz. Queremos, Senhor Deus, fazer crescer esta vida na fé, a nossa e a vida deles também, porque a tua palavra diz, redargue, corrige, exorta, porque fazendo assim, salvarás tanto os que te ouvem, como a ti mesmo. Então, Senhor, a palavra, o intuito maior dela é a salvação. E hoje, Espírito Santo, nós ministramos a tua palavra sobre a arca do concerto, sobre a arca da aliança. E tu, ó Senhor Jesus, és nada menos, nada mais do que a nova e eterna aliança. E eu, Senhor, como teu servo, infelizmente, sou muito pecador. Eu falo por mim, não falo por eles. Eu falo por mim, eu sou um pecador. Eu dependo do teu amor, eu dependo da tua misericórdia, eu dependo da tua nova e eterna aliança. Deus, e a tua palavra diz que as tuas misericórdias são as causas, ó Pai, de nós não sermos consumidos. E eu quero pedir a ti, Espírito Santo amado e querido, que tu venha trabalhar na minha vida, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aí. Se eles não tiveram vergonha de se expor, eles disseram, ok, eu preciso, eu careço dessa aliança, eu necessito desse amor. Eu entendo, eu reconheço que sem Jesus eu não vou a lugar algum. Oh, Espírito de Deus, eu oro junto com os teus filhos e te peço perdão. Perdão, tu sabes o quanto eu sou e quanto nós somos falhos. Mas digo por mim, não por eles. Mas eu te peço, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos muitos pecados, perdoa as nossas más atitudes, perdoa, Senhor, os nossos maus atos, nossos maus gestos, nossas más palavras, nossos maus pensamentos, nossos maus olhares. Oh, Pai, perdoa se julgamos alguém, se apontamos ou criticamos alguém. Deus nos perdoa, nos limpa de todo o nosso mal, de toda a nossa sujeira. Senhor, nos limpa de toda a nossa imundícia e nos purifique para ti, Espírito Santo. A tua palavra, Senhor, vai dizer no livro de Ezequiel 36, que tu, ó Senhor, tu diz, aspergirei água pura sobre vós. Senhor, o povo ali no Antigo Testamento, Senhor, eles eram aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós, Senhor, somos lavados pela palavra e purificados pelo sangue. Ó Pai, em nome de Jesus, te pedimos que venhamos ser aspergidos, Senhor, alcançados pela tua palavra. E que a água da tua palavra alcance a nossa vida e tire de nós todo encardume,
toda sujeira, todo carrapicho, tudo aquilo que o diabo traz com o pecado que agarra na nossa vida, no nosso ministério, no nosso casamento, na nossa história. O fardo torna difícil de carregar. Ai, o ministério fica difícil de andar. Ai, Senhor, as coisas. Deus, entra com o teu poder sobre nós e nos tire de nós tudo aquilo que não vem de ti. Limpa-nos, santifica-nos, e que tu venhas, Deus, aspergir o teu sangue sobre nós, que a tua palavra diz que o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que ainda que nosso pecado seja como escarlata, que ainda seja como o carmesim, ficará mais branco como a neve. Fica mais branco que a lã e mais branco do que a neve, Senhor. Então hoje eu quero declarar, eu quero profetizar que estamos sendo lavados pela tua palavra, purificados pelo teu sangue, que vamos sair desta live hoje com uma aliança nova, com uma aliança, Senhor, restaurada, uma aliança, Senhor, Deus, refeita em ti, contigo e para contigo, e não é uma aliança qualquer, é uma nova e eterna aliança. E eu te peço, cobre nossa vida com teu sangue, cobre nossa vida com teu amor e com teu poder, e nos dê a tua paz. Agora eu oro, Senhor, por este parente, por esta parente da irmã Vanessa. Ajuda lá, usa as mãos dos médicos. Deus traz estrutura para o corpo físico dela suportar, resistir, dê vitória. Meu Deus, eu vou, ou o pai, ou o parente dessa irmã Ana, entra com o teu poder ali, Senhor. Tu, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Se chegou a hora, ele vai subir. Se não chegou, Senhor Deus, ele vai continuar. Mas contudo seja feita a tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Eu oro pelos meus irmãos, quem sabe neste momento estão enfermos, cure eles de toda enfermidade, Senhor, cure eles de toda dor. Não é assim que a tua palavra diz, Senhor? Que tu pregou a tua palavra e depois tu curou muitos enfermos de muitas enfermidades. Então assim eu te peço agora que pelo poder da tua palavra, muitas vidas vão ser alcançadas, muitas vidas vão ser curadas agora, muitas vidas vão ser libertas agora, e o teu nome, Senhor, venha a ser glorificado em nome de Jesus Cristo. Pai, em tuas mãos entrego essa palavra, em tuas mãos entrego essa oração, a minha vida e as nossas vidas, e te peço, aceita-nos, Pai, em tuas mãos, e cumpra-se sobre nós, sim, cumpra-se sobre nós todo o teu querer, agir e efetuar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do eterno Deus, bendito é o nome do Santo de Israel. Que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ter estado conosco nesta live. Chegamos um pouquinho tarde, mas você está aí com a gente. Que Deus te abençoe. Aqueles que chegaram, saíram, não puderam ficar, né? Tem gente que vai trabalhar mais cedo. Que Deus abençoe a todos. Mas se você persistiu, ficou até tarde com a gente agora e ainda vai trabalhar cedo, que o Senhor te dê uma noite de sono gostosa, reparadora, restauradora, que o Senhor te dê um dia de conquista e de vitória para a glória do nome do Senhor, e não tenha vergonha de sair por aí expondo a tua nova e eterna aliança. Se alguém te pergunta, tu é crente? Eu sou crente salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ei, não vai dizer, tu é crente? Eu vou na igreja, pelo amor de Deus, toma jeito, né? Tu é crente? Sou sim, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sou crente salvo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Obrigado por ter estado conosco nessa live. Grande beijo no teu coração e fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.